Olá, gente. A gente está numa semana em que a gente está discutindo, esse PENC não vai ajudar nada não. A gente está discutindo algumas deduções, algumas equações, né, de mecânica quantitativa, que estão relacionadas com a aplicação para a termodinâmica biológica. Porque a ideia, na verdade, é a gente pegar situações reais, aplicar determinadas relações matemáticas que nos possibilitem gerar quantidades termodinâmicas associadas, como, por exemplo, variação de energia livre, variação de entalpia, né, capacidade calorífica, variação de entropia, em sistemas reais. Nesse sentido, um outro conceito que surge muito importante é o conceito de equilíbrio químico. Tá bem? É o conceito de equilíbrio químico. O nome já diz tudo, né? Se eu estou diante de um equilíbrio químico, isso vale dizer então que se é equilíbrio, é um processo termodinâmico. E para simplificar as coisas, um processo termodinâmico de duas fases, podia ser de 3, 4, de duas fases. Né? É o tudo ou nada. Por exemplo, na história de sistemas ligante-proteína, um anticorpo-antígeno, ligado ou desligado, equilíbrio termodinâmico, um equilíbrio químico. Uma reação química qualquer em que o reagente vira um produto. Então você tem reagente de um lado, produto do outro. Então um sistema de dois estados. Né? Um fenômeno de transporte no qual, por exemplo, o sódio ele atravessa a membrana celular. Então ele está do lado de dentro e depois do lado de fora. Então tem uma concentração dentro e uma concentração fora. Então esses sistemas de dois estados são avaliados dentro do equilíbrio químico, que tem por detrás toda uma manta da termodinâmica clássica, certo? Nesse sentido, a gente chegou a uma determinada definição, deixa eu ver se está correta aqui, a posição do quadro, tá? A uma definição um pouco abreviada até, um formalismo não completamente ideal, porque a gente tem esses vídeos de 30 minutos, acho que eu vou passar mais um depois com o formalismo correto, no qual ΔG vai ser igual a ΔH menos T ΔS. Não é que está errado o outro não, isso é só abreviado, tá bem? E essa aqui é uma expressão que, como eu já mencionei para vocês, você pode dar um semestre de aula só em cima dessa expressão, tanto da sua como ela surge, para onde que ela vai e o que você pode fazer com ela. Tá? E aqui diz basicamente que a variação de energia de Gibbs, que antigamente era chamada de energia livre, relaciona-se à diferença da energia interna do sistema adicionado variações de pressão e volume, né, que é a relação de entalpia, pelo produto da temperatura mais a variação de entropia, que diz respeito à quantidade de calor sob temperatura, a razão do calor, a pressão constante sobre a temperatura. Essa é a expressão clássica, tá certo? Se essa expressão é clássica, dela eu posso aceitar então que G vai ser igual a H menos TS, tá bem? Eu tiro essas variações. Agora, da primeira lei, eu sei que eu tenho uma relação de H. Tá? H eu posso definir como sendo U mais PV. Lembra disso? Esse P é minúsculo. Preciso tomar cuidado com isso. Cadê minha borrachinha aqui? Aqui. Tá? Então ele pode ser definido como U mais PV. Não mudou muito não, né? Melhor deixar desse jeito. Então eu posso dizer, por essa dedução, tá? Eu posso dizer então que G vai ser igual a U mais PV menos TS, tá certo? E posso agora aproveitar isso e diferenciar. Diferenciando. Por que diferenciar? Normalmente eu tenho o chamado cálculo integral e o cálculo diferencial, né? Normalmente quando eu tenho uma expressão, quando eu tenho uma taxa qualquer de variação, eu busco saber qual é a equação original que define essa taxa, a relação matemática que define essa taxa. E esse é o cálculo diferencial, é o cálculo integral, quando você integra uma diferencial, né, uma derivada parcial, uma derivada total. E o oposto, o cálculo diferencial é quando o cálculo... agora não sei se eu estou falando um ou se eu estou falando outro, se eu me confundir. No cálculo integral, eu tenho a taxa e eu busco a relação matemática original, primitiva, cálculo integral. Né? E no cálculo diferencial, eu tenho a relação matemática global, que é essa aqui representada, G igual a U mais PV menos TS, e eu busco a relação de taxas, qual que são as taxas envolvidas nisso. E nesse sentido, eu vou ter que dG vai ser igual a du mais dPV, né, menos
TS, tá certo? Então eu tenho essa variação aqui em cima de um produto, tá? Que está sendo colocado aqui. Bom, da primeira lei da termodinâmica, eu posso dizer que dU vai ser igual a dQ menos dW. Isso a gente colocou, vou até frisar isso aqui numa caixinha, porque isso aqui é da primeira lei da termodinâmica, é um postulado, né? É alguma coisa quase como se você não tem uma origem tão clássica, a não ser naquelas chamadas relações cíclicas de integrais, né? De um processo que volta à sua origem, né? Você tem mais um postulado aqui. Bom, e nesse sentido, eu tenho duas definições aqui para dU, né? Eu tenho uma definição, por exemplo, em cima de dQ. Se a gente lembrar, dQ pode ser definida a partir da variação de entropia como sendo o produto dela pela temperatura, ou seja, a variação de entropia isso é de Clausius, né? Vamos colocar que isso aqui é Clausius. Isso aqui é a segunda lei. A gente até pode colocar que isso aqui, ó, isso aqui vamos colocar isso aqui de corzinho, que é tão bonitinho, né? A gente coloca isso aqui então como sendo aqui, ó, isso aqui é da segunda lei da termodinâmica e esse aqui é da primeira lei da termodinâmica. Tanto é assim que a expressão de William Gibbs, né, a equação de Gibbs, que é essa equação aqui em cima, a equação não é da terceira lei. A terceira lei diz respeito à temperatura 0K, né, de gases. É uma combinação da primeira lei com a segunda lei. Tá certo? Então, e nós temos também que trabalho, a variação de trabalho, a gente definiu o trabalho ali, ó, essa variação de trabalho aqui, ó, a gente definiu isso como PDV, porque me interessa a variação de volume num sistema de contração e expansão. Então, se eu substituir essa bodega aqui, ó, substituindo essa bodega aqui, então eu posso dizer que DG vai ser igual, então eu pego e substituo DU, né? Então eu vou ter o que? TDS menos PDV, tá certo? Mais dPV menos dTS. Bom, isso aqui é um produto. Isso aqui é um produto. Então, pela regra do produto, vamos colocar assim, né? Pela regra do produto, vou colocar aqui, pela regra do produto, quase que vai para o outro lado, mas não vai não. Vou achar aqui. Pela regra do produto, então eu posso dizer que DG vai ser igual a TDS menos PDV, eu só repito isso aqui, tá certo? Só repito isso aqui, ó. Menos PDV mais o que? DPV mais VDP, tá certo? Pela regra do produto, menos DTS menos SDT. É uma expressão grande pra caramba, né? É uma expressão grande pra caramba. Mas é uma expressão na qual a gente está buscando relações ligadas à química. Essas relações ligadas à química, você pode ter certeza, em termodinâmica elas vão começar lá em gases ideais, que é onde não existe. É onde você tem o formalismo matemático, que depois pode ser simplificado para relações de gases reais, líquidos ideais, líquidos de comportamento real, etc. E até você chegar, por exemplo, na bioquímica. Tá? Então nós estamos buscando uma relação matemática que nos infira sobre as variações quantitativas que podem ocorrer, quantidades termodinâmicas em sistemas químicos, dentro do equilíbrio químico. Então não vamos perder isso de vista, tá certo? Bom, ocorre que você tem uma regra também, na diferenciação, que diz o seguinte, que a temperatura constante, que você pode, na verdade, como se o parâmetro fosse constante, né, matematicamente falando, pode ser temperatura, pode ser uma outra coisa, a variável pode ser constante, eu posso dizer isso aqui, ó, que TDS vai representar DTS, tá certo? DTS. E a pressão constante, eu também tenho uma relação matemática na qual PdV vai representar dPV. Tá? Se você substituir isso aqui por x e y, dá na mesma, tá? Como regra de diferenciação, quando eu coloco esses valores em situações constantes. Se eu colocar dessa forma, tá bem? Se eu colocar dessa forma, eu posso voltar essa expressão, eu vou voltar essa expressão, dTdS menos PDV
mais DPV mais VDP menos DTS menos SDT. Ora, se TDS, agora eu vou colocar aqui com corzinho, se TDS é igual a DTS, então TDS pode se anular aqui, ó. Não pode? Pode, né? Tá? Ele pode. E nessa segunda expressão, eu também posso, por conseguinte, anular esses dois caras aqui, ó. Não posso? Posso, tá? Porque existe essa relação matemática. Com isso, eu tenho que DG, essa variação aqui de energia de Gibbs, vai ser igual a VDP menos SDT, certo? VDP menos SDT. Cara, essa expressão aqui, vou colocar aqui bem claramente, ela é chamada equação fundamental da termodinâmica. Equação fundamental da termodinâmica. Na verdade, quando a gente olha esses formalismos, a gente vê que tem umas 3, 4 equações fundamentais da termodinâmica, né? Mas essa aqui é uma equação fundamental da termodinâmica, uma delas, uma das mais primitivas, inclusive. Então ela me diz alguma informação sobre variação de volume, alguma informação sobre variação de temperatura, tá certo? Ocorre que é o seguinte, a gente não está trabalhando com um sistema biológico, né? Ou melhor, vamos colocar, não vamos tão longe assim. Se a gente considerar que a temperatura constante, tá? A temperatura constante, então a gente quer ver, por exemplo, um processo que ocorre a temperatura constante. Por quê? Ora, porque a ligação antígeno-anticorpo é na temperatura constante, porque o transporte do sódio de dentro para fora da célula é temperatura constante, tá certo? Esses processos biológicos ocorrem inclusive em velocidades ultra rápidas, na maior parte das vezes, né? Nanos, pico, até femtosegundos, dependendo do que você estiver avaliando. E isso não tem variação de temperatura. Você tem variação de temperatura quando você submete o sistema à variação de temperatura. Aí você vai estudar de outro jeito, estabilidade termodinâmica, né, por exemplo. Mas a temperatura constante é aquela que nos regra, né? Então, a temperatura constante, eu não vou ter variação de DT. Concorda? Se eu não vou ter variação de DT, eu acabo resumindo que DG vai ser igual a VDP. Ok? DG é igual a VDP. Vamos subir aqui, ó. Eita, peraí, pra cá. Vamos subir pra cá, ó. Esse pra cá. Vamos descer aqui um pouco mais também pra cá. Sim, tá? DG vai ser igual a VDP. Então vamos lá, ó. DG vai ser igual a VDP. Só repetir, não tem mais nada, tá? Só repetir, não fiz mais nada não. Bom, é aquela história, o que eu quero saber aqui, eu tenho uma relação diferencial, né? Eu tenho uma relação diferencial, eu posso integrar isso daqui. Integrando isso daqui, ó, se eu integrar isso daqui, eu posso então dizer que a integral de DG vai ser igual à integral de VDP, tá certo? De VDP. Energia de Gibbs, ela é uma propriedade de estado, assim como o volume é uma propriedade de estado, né? Calor, Q, trabalho, W, são propriedades de caminho, diferenciais inexatas. Mas o volume é uma propriedade da matéria. É interessante, né, isso? O volume é uma propriedade da matéria, uma propriedade de estado da matéria. Se a gente está trabalhando com essa lógica, por exemplo, em gases ideais, tá? Em gases ideais, eu tenho uma relação clássica, você sabe muito bem, que é PV igual a nRT. Não é isso? Em gases ideais você tem isso daqui. E por conseguinte, V vai ser, aliás, V é ótimo, né? Eu estou querendo variar. V vai ser igual a nRT sobre P, tá certo? Então, se eu substituir isso aqui, eu vou ter que a integral de dg vai ser igual à integral de nRT sobre P dP. Bom, a gente parte do pressuposto que nesse processo a N, que é uma quantidade de mols, ela não vai variar. A quantidade em mols não vai variar, tá certo? E R é um número, a constante geral dos gases também não vai variar,
certo? E a temperatura, a gente já falou que a temperatura constante não vai variar. Então eu posso dizer isso aqui, que dg, tá? Integral de dg, vai ser igual a nRT, integral de 1 sobre p dp. Beleza? Agora eu já posso resolver inclusive a do g lá embaixo. Eu tenho como regra de integral, eu tenho o seguinte, que a integral, quase que eu faço caca aqui. Como, só relembrando, né? A integral de 1 sobre x é igual a ln de x, isso na verdade é integral indefinida, né? Não estou colocando os parâmetros. Então eu posso colocar aqui que, né? Aqui como é uma equação de estado, eu posso colocar que é g menos g0. Se a gente colocar que aqui ele vai do estado, por exemplo, 0 ao estado desculpa, aqui é o estado G0 ao estado G, né? Então eu tenho G menos G0, isso aqui vai ser então igual a nRT, como eu posso definir aqui, ó, como P0 até P, né? P0 até P, então eu posso ter nRT que multiplica o que? ln de P menos P0. Né? Que nada, pela regra logarítmica também, né? ln de x menos y vai ser igual a ln de x sobre y. Então eu posso dizer aqui, já posso abreviar aqui g, passo o g para lá, g0 que seja, tá certo? Mais o que? nRT ln de p sobre p0. Isso considerando pressão, tá bem? Isso considerando pressão. Pois bem, então veja que eu tenho agora uma relação, agora já começo a me aproximar de situações químicas, né? Veja como eu começo a me aproximar de situações químicas. Agora eu tenho uma relação em que eu tenho esse G colocado aqui. Mas a gente sabe também o seguinte, ó, a gente sabe que, por definição, G sobre N vai ser igual a μ, que é o potencial químico, tá? O potencial químico daquela reação. Então, se eu divido isso aqui por N, se eu dividir isso tudo por N, eu posso resultar que o potencial químico vai ser igual ao potencial químico zero. Epa, isso aqui ficou feio, né? Bom, também só fazer Ctrl Z aqui. Vai ser igual ao potencial químico zero, mais o que? RT ln de P sobre P0. Olha que interessante. Então, você chega a uma expressão aqui, vamos dizer assim, bastante abreviada nessa meia hora de exposição, em que eu tenho uma relação matemática que se aproxima muito de outras tantas, tá certo? Outras tantas relações matemáticas. E uma coisa interessante, estou gravando, e uma coisa interessante é que você tem o seguinte, variações tidas, por exemplo, sei lá, variações eu posso, a somatória, vamos dizer assim, a variação de energia de Gibbs aqui, ela pode ser também considerada como uma somatória de potenciais químicos finais menos potenciais químicos iniciais. Tá? Isso também é uma outra definição prévia. Então, se eu colocar desse jeito, eu posso resultar disso que ΔG pode muito bem ser representado então aqui como sendo ΔG0 mais RT ln de P sobre P0, tá? Considerando aí as relações, uma relação de pressão para gases, tá certo? Uma relação de pressão para gases. Se você agora transcribe, vamos colocar transporta, transportando isso por uma reação química, como é que eu transporto isso por uma reação química? Eu tenho uma reação química, então, em que R vira P, reagente vira produto, já em solução, etc. e tal. Eu posso, então, confiar que ΔG vai ser igual a ΔG0 mais RT ln de produto sobre reagente. Concorda comigo? Produto sobre reagente. Então, veja que aqui a gente chegou a uma expressão muito clássica, tá certo? Não P de pressão, P de produto. Não P de pressão, P de produto. E essa relação é uma relação bastante clássica, tá certo? Para cálculos que envolvem muitos aspectos da bioquímica.
E como você define também que você pode definir uma constante de equilíbrio como sendo uma constante P sobre R, por conseguinte, opa, está acabando aqui minhas fitas aqui, né? Tudo bem. Por conseguinte, eu posso dizer que ΔG vai ser igual a ΔG0 mais RT vezes Ln de K, tá? Onde esse K aqui vai ser uma constante de equilíbrio do sistema. Na verdade, uma constante de equilíbrio do sistema parcial, né? Uma constante de equilíbrio. Eu nem vou colocar aqui constante de equilíbrio, que é para não confundir, porque a constante de equilíbrio ela ocorre em situações de quantidades específicas, né? Vamos colocar Q. Então aqui, em vez de eu ter Ln de K, eu vou ter Ln de Q, tá? O que quer dizer esse Ln de Q? Esse Ln de Q quer dizer que eu posso variar as concentrações. Vamos dizer que isso aqui esteja falando sobre hidrólise de ATP, como a gente vai exemplificar. Eu posso variar os produtos e reagentes, não buscar esses produtos e reagentes padronizados. Numa situação padrão, agora sim, numa situação de equilíbrio, nossa, tá acabando aqui, mas vai acabar. Numa situação de equilíbrio, o ΔG é igual a zero. Lembra disso? ΔG inferior a zero, uma reação espontânea. ΔG superior a zero, uma reação que requer um processo endergônico, né, ou endotérmico, endergônico, requer a incursão de uma energia. Mas quando você tem um ΔG igual a zero, você está num equilíbrio. Então, se você está num equilíbrio, agora você tem o seguinte, ó, zero, né, zero. Será que eu faço aqui direto? Ah, não, vou resolver aqui. Se ΔG vai ser igual a zero, diretamente você pode colocar aqui que ΔG0 vai ser igual a menos RT, Ln, não é mais Q, porque é uma situação de equilíbrio. Na situação de equilíbrio, reagentes e produtos estão em concentrações padronizadas. Então eu tenho aqui a constante de equilíbrio. Beleza? Então o que eu tenho aqui finalmente? O que eu tenho aqui finalmente é uma outra expressão mágica. Vejam que essas três expressões aqui são expressões, de equilíbrio químico e que são empregados em diversos tipos de cálculos que envolvem também a bioquímica e a bioquímica metabólica por conseguinte. Tá certo? Então, beleza. Mais uma pequena dedução.